Boa noite, irmãos. Boa noite, amigo. Com prazer e alegria que estamos reunidos mais uma vez para buscarmos a presença do Senhor. Vamos curvar a nossa fronte para orar ao Senhor. Amado Deus e grande Pai que habita nas alturas do céu, nós queremos mais uma vez agradecer ao Senhor por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos com vida e com saúde, mesmo que seja online, mas reunidos na Tua presença, Senhor. Queremos buscar a presença do Espírito Santo em nossas vidas, porque estamos vivendo dias tão difíceis, tanto medo, tanta coisa ruim acontecendo, a maldade desesperada, e nós necessitamos, Pai, que o Espírito Santo venha habitar em nossas vidas. Em especial, nessa noite, nós temos muito para agradecer. Eu quero agradecer pela minha filha, Senhor, hoje completando mais um ano de vida. Agradecer porque esse ano foi difícil, ela teve aí a Covid, foi muito mal, mas pela sua misericórdia ela está hoje com vida e saúde. Muito obrigada, meu Deus, pelas suas bênçãos. Obrigado também pela vida da irmã Dinalda hoje também, mais um ano de vida. Que o Senhor abençoe a Dinalda, que ela possa ser forte a cada dia, lutando, Senhor, para buscar os seus ideais. Também quero te pedir, agradecendo pela vida da Nalva também, que ontem fez mais um ano de vida, Senhor. Que o Senhor dê saúde para ela, ajuda nas suas lutas, nas suas dificuldades da tua serva a cada dia. Amanhã também, irmão João, completa mais um ano de vida e desde já eu quero agradecer pela vida do teu servo também, Jesus. Abençoa o irmão João também a cada dia. Abençoa cada igreja que nesse momento, Senhor, está com os joelhos clamando ao Senhor pelas suas bênçãos, pelas suas misericórdias, Senhor. Abençoa as famílias da nossa igreja aqui de Santo Antônio, do distrito de Manilha. Abençoa o nosso pastor. Derrama sobre nós o Espírito Santo. Precisamos muito da presença dele a cada momento, Senhor. Nos dê um culto feliz e alegre na sua presença. Perdoa todo o nosso pecado. Nós oramos agradecendo no doce nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Boa noite, queridos irmãos. Temos vivido dias realmente muito difíceis e o que nós mais precisamos é receber de Deus o Espírito Santo. E a nossa oração nessa noite, a oração intercessória, é para que Deus conceda a cada um de nós o batismo com o Espírito Santo, que possamos nos dedicar tempo a estudar a Tua Palavra, conhecer de Deus para que assim possamos ser batizados por esse Espírito. Feche seus olhos para que possamos assim
interceder ao Senhor. Querido Pai, obrigado pela oportunidade que o Senhor nos concede nesta noite de escolhermos poder estar cultuando o Teu santo nome. Queremos pedir ao Senhor que o Senhor envie a cada um de nós o Espírito Santo, ó Deus, que o Senhor nos batize com o Espírito Santo, para que nós possamos, aqui na terra onde nós vivemos, ter dias melhores e olhar para as coisas que estão acontecendo com os olhos do Senhor. Conceda a cada um o poder do Espírito Santo e reaviva-nos para a honra e glória do Teu santo nome. Eis o nosso desejo e a nossa oração nesta noite. Em nome de Jesus. Amém. Olá, queridos irmãos e amigos, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande estar neste momento aí no culto para partilhar a palavra de Deus daqui de São Paulo, diretamente aí para o Rio de Janeiro, a minha casa, o meu berço, onde muitos de vocês aí me conhecem desde cedo. E nessa noite, é claro, neste dia de culto, eu gostaria que a Igreja de Santo Antônio estivesse bem unida em oração, mas especialmente em contato direto com a palavra de Deus. E é por isso que estamos aqui, e eu convido você nesse momento, em espírito de reverência, curvar a sua cabeça para juntos pedirmos a iluminação do Espírito Santo de Deus. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pela oportunidade de nos reunir neste culto, para juntos também refletirmos na Tua palavra. Já adoramos ao Senhor até aqui, através da música, através dos testemunhos, da participação de cada irmã e irmão que está assistindo aqui este culto. Por favor, que a Tua palavra alcance esses lares e que a Tua proteção esteja sobre nós. Te pedimos e já te agradecemos por Jesus. Amém. Muito bem, amigos. Hoje eu quero compartilhar uma mensagem para vocês baseada no livro de João, no capítulo 6. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 6. Nós vamos ler aqui uma história bem famosa. Você vai se recordar aí junto comigo. Quem não gosta de ouvir histórias boas, né? Hoje nós vamos lembrar de uma história boa que a Bíblia menciona aqui, no livro de João, no capítulo 6, a partir do verso 1. Acompanhe comigo a leitura na sua Bíblia. Depois dessas coisas, atravessou Jesus o mar da Galileia, que é o de Tiberíades. Seguia-o numerosa multidão, porque tinham visto os sinais que ele fazia na cura dos enfermos. Então subiu Jesus ao monte e assentou-se ali com os seus discípulos. Ora, a Páscoa, festa dos judeus, estava próxima. Verso 5. Então Jesus, erguendo os olhos e vendo que grande multidão vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pães para lhes dar a comer? Mas dizia isto para o experimentar, porque ele bem sabia o que estava para fazer. Respondeu-lhe Filipe: não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço? Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus, verso 9: está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas isto que é para tanta gente? Disse Jesus: fazei o povo assentar-se, pois havia naquele lugar muita relva. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. Então Jesus tomou os pães e, tendo dado graças, distribuiu-os entre eles, e também igualmente os peixes, quanto que queriam. E quando estavam fartos, disse Jesus aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, o fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães e cevada que sobraram os que haviam comido. Vendo, pois, os homens o sinal que Jesus fizera, disseram: este verdadeiramente o profeta que devia vir ao mundo. Verso 15 e último. Sabendo, pois, Jesus que estavam para vir com o intuito de arrebatá-lo para proclamarem rei, retirou-se novamente sozinho para o monte. A história que nós acabamos de ler é uma história magnífica. Ela também é conhecida como a história da multiplicação dos pães e peixes. Este milagre que Jesus fez é considerado por muitos teólogos e historiadores como o mais importante milagre que Jesus fez, juntamente com a ressurreição de Lázaro. Pois essa história é a única história
que está presente, o único milagre que está presente nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João. Bom, mas é sem dúvida que o evangelho de João ele traz muito mais detalhes do que os demais textos da Bíblia. Observe só, aqui em João é o único evangelho que traz o momento histórico em que o povo estava, que era a festa da Páscoa. Era um momento histórico em que eles viviam, uma festa muito importante. Somente aqui em João, ele fala o tipo de pão que o menino trouxe para Jesus para que fosse multiplicado, que é pão de cevada, pão de pessoas simples, pão de pescadores, pessoas que tinham uma renda mais baixa. Somente aqui menciona também a reação da multidão. Aqui diz que a multidão veio com o intuito de arrebatar Jesus e proclamar ele como rei de Israel. E somente aqui também fala o motivo pelo qual foi guardado uns 12 cestos, que era para não haver desperdícios. João ele traz esses detalhes que os outros evangelhos não trazem. E é por isso que hoje nós vamos refletir nessa história no Evangelho de João. Em primeiro lugar, eu gostaria de falar para você uma frase que eu gosto muito, que a frase ela diz o seguinte: você tem o poder sobre o que você acredita, e o que você acredita tem poder sobre você. Ou seja, nós podemos escolher em que acreditar, mas quando nós escolhemos em que nós acreditamos, aquilo que nós acreditamos se volta e então domina a nossa mente e o nosso coração. E nesta noite, neste dia de culto, eu quero refletir com você nessa importante ideia e pensamento, através de alguns personagens dessa história. Mas veja, para começar, nós vemos que aqui havia uma multidão seguindo a Jesus. E provavelmente Jesus estava falando há bastante tempo. E as pessoas começaram a ficar com fome. Sabe, quando chega perto do almoço, da janta, que a barriga começa a roncar? Foi isso que aconteceu. Aquela multidão já estava faminta e Jesus, com a sua onisciência, sabia o que estava a acontecer. E então, Jesus observa aquela multidão e ele dirige uma pergunta a Filipe, que mudaria totalmente o rumo da história. E observe comigo a pergunta que é dirigida para Filipe, que diz ali no verso 5, onde compraremos pães para lhes dar a comer? Observe que Jesus não perguntou como compraremos pães. Jesus pergunta a Filipe, onde compraremos pães? O próprio texto já diz, Jesus fez isso para experimentar, porque ele sabia o que ele ia fazer. Porque onde estava em que lugar e não no como seria feito. Jesus ele estava chamando atenção para si. Onde sou eu? Eu vou fazer o milagre. E Jesus já sabia disso. E aqui nós temos uma lição muito importante para a gente. Jesus não improvisa na nossa vida. Quando nós passamos por uma provação, amigos, Jesus já sabe o que vai fazer. Ele já sabe o que está para acontecer. Às vezes a gente fica preocupado com as contas no final do mês, ficamos preocupados com a nossa família, ficamos preocupados com alguém que está doente, quase morto. Mas eu queria dizer para você nesta noite, neste dia de culto, Jesus já sabe o que vai fazer. E a história continua então falando a respeito de alguns personagens que nós acabamos de ver ali. Acabamos de ler aqui na história. E eu gostaria de refletir com vocês o que os personagens acreditavam. E automaticamente a crença deles os levaram a fazer algo, a agir de uma maneira, de uma determinada forma, de acordo com aquilo que eles acreditavam. E veja, o primeiro personagem que aparece aqui na história, logo no verso 2, é a multidão, um personagem ativo, ele faz uma ação. E a multidão, ela é marcada por seguir a Jesus, pelos sinais, milagres e curas que ele fazia. Então nós vemos que esse primeiro personagem seguia Jesus pelo motivo errado.
É claro, quem não gostaria de um presidente da República que multiplicasse comida? Esse seria um programa Fome Zero perfeito para toda a humanidade. E é por isso que essa multidão decide proclamar Jesus como rei de Israel, um presidente perfeito, um rei maravilhoso, doador de comida. Mas amigos, esta é uma intenção egoísta, porque nós não devemos seguir a Jesus por aquilo que ele pode fazer, mas nós devemos seguir a Jesus por aquilo que ele já fez por nós. E a multidão agiu assim, porque ela não sabia a sua real necessidade. Ela não sabia o que precisava, porque Jesus não queria só multiplicar o pão, não queria só alimentar a fome das pessoas. Jesus, ele queria dar o pão da vida eterna. Mas a história continua, não para por aí. Nós temos um segundo personagem com uma outra perspectiva, que é Filipe. E vejam, Filipe é introduzido aqui a partir do verso 7, e ele diz o seguinte, observe aí na sua Bíblia, verso 7. Não lhes bastariam 200 denários de pão para receber cada um o seu pedaço. Filipe foi um cara inteligentíssimo, muito bom intelectualmente. Porque Filipe, ele olha aquela multidão e o texto declara cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. E Filipe olha para aquela multidão, na sua mente ele faz um cálculo, talvez seja alguém simples que tem uma mente fantástica na matemática. E ele então calcula quanto de dinheiro precisaria para toda aquela multidão se alimentar. E Filipe então fala sobre 200 denários. Quanto que é 200 denários? Bom, se a gente converter lá pelo período de Alexandria e botar para nossos dias, você vai perceber que 200 denários era o equivalente a 8 meses de trabalho de uma pessoa, 8 salários. E aí então nós vemos que Filipe ele calcula e vê que 8 meses de salário é muita coisa. E se você converter para hoje, supondo que cada pessoa ganhe 5.000 reais, e aí então multiplicado por 8 meses, dá 40.000 reais. Agora se pegar 40.000 e dividir por 5.000 pessoas, 5.000 famílias, dá 8 reais para cada um. Não era muito dinheiro por família, mas vejam, era muito pão. Não haveria padarias suficientes para fazer tantos pães em tão pouco tempo. E olha, nem hoje com toda a tecnologia, em cima da hora, como diz aí na minha terra, no Rio, de bate pronto, seria impossível até uma padaria hoje aí fazer 5.000 pães de uma vez só para tanta gente. Filipe então calcula na sua mente de maneira racional. Mas eu quero dizer para você que Jesus ele não faz os seus cálculos de acordo com o meu pensamento, com a minha cabeça. Porque Jesus ele pensa no milagre de outra maneira. E nós vemos que Filipe, ele agiu pela razão, pela lógica, e a lógica nem sempre está certa. Mas nós vemos um outro personagem na história que é André. André aparece aí logo a partir do verso 10, ele então aparece, no verso 8 também ele aparece, e nós vemos André como aquele que apresentou o menino. André, o interessante é que André questiona Jesus, mesmo após apresentar o menino com os pães. E olha, André estava pertinho do milagre que eram os pães e os peixes. Mas André não confiou. E nós temos aqui uma outra perspectiva real no século 21. André é marcado pela incredulidade. Pessoas que não acreditam no milagre de Deus. Pessoas que muitas vezes estão pertinho do milagre acontecer. Mas quando o milagre está para acontecer, essa pessoa para de acreditar, para de orar, para de ter fé. Eu quero dizer para você, minha querida irmã e meu querido irmão, não pare de crer, porque o milagre vai acontecer na sua vida. E o texto ele é claro, e o milagre aconteceu. E nós vemos logo em seguida um outro personagem, que é um personagem talvez o que menos se fala dele na história, que é o menino. Você olhar aí no verso 8, acompanhe comigo na sua Bíblia. Um de seus discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, informou a Jesus:
está aí um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas isto que é para tanta gente? Olha aí, nós temos um menino aqui que aparece na história, um rapaz. O nome não é mencionado, mas pela linguagem, pelo grego mencionado ali, para a palavra rapaz, intitula-se a ideia de que este menino tinha aproximadamente 13 anos de idade. Temos algum adolescente aí, pré-adolescente, entre 11 e 13 anos de idade aí na igreja? Era a idade parecida com a sua, amigo. E esse menino, então, chama muita atenção por não dar detalhes dele na história. Mas nós vemos pelo menos 2 detalhes. Primeira coisa, informação que nós sabemos sobre esse menino, é que esse menino era um menino pobre. E por que eu sei disso? Porque este menino ele estava carregando pães de cevada. E se você ficou atento no início do sermão, você pode perceber que pão de cevada é pão de pessoas simples, pescadores. Aí no Rio, meu pai costumava comprar junto com os meus irmãos, porque era muita boca para alimentar, e meu pai sempre muito simples. E a gente comprava o pão chamado pão dormido. Não sei se você conhece esse pão. Era um pão um pouquinho mais mole, mais enrugadinho. A gente comia esse pão de manhã e ele era chamado dormido, porque ele já tinha sido feito e guardado para o dia seguinte. E olha, era o pão mais delicioso que eu comia na minha vida. Maravilha, né? E então, este pão é um pão de pessoas simples, como o pão de cevada. E este menino, ele deixa claro na história que é um menino simples, não tinha muitos recursos. E nós vemos a segunda coisa, o segundo detalhe deste menino na história, que este menino, ele era o menino que confiava em Deus, porque ele entregou tudo o que ele tinha naquele momento, entregou o melhor que ele tinha para comer a Cristo, deu o seu melhor ao Salvador. Bom, não fica muito difícil pensar na lição desta história, na mensagem que eu tenho para você e Deus tem para nós nesta noite. A Bíblia deixa claro de que esse menino confiou em Jesus e confiou no milagre dele. O discípulo poderia até pegar alguns pães, entregar o resto para ele e falar: menino, pode comer, pode ir embora, leva esse daqui para você comer, o restante eu dou para o meu mestre comer. Mas não, o menino, ele entrega tudo, o texto fala, ele entrega aquilo que ele tinha para Cristo. E você e eu devemos hoje também dedicar a nossa vida como uma vida de entrega a Cristo Jesus. Se você tem uma família, meu amigo e minha amiga, entregue toda a sua família para Deus. Se você tem dinheiro, um salário, você não precisa dar todo o dinheiro para a igreja. Entregue lá a porcentagem que Deus pediu para você, mas lembre-se que o restante é de Deus, então dedique isso a Ele naquilo que você for fazer durante o seu mês. Se você tem um carro, se você tem uma casa, se você tem recursos, lembre-se, nós precisamos entregar o melhor, tudo que temos ao Salvador. Meu desejo para você e para mim nesta noite é que sejamos fiéis guardadores dos tesouros de Deus e sempre entregando tudo a Ele, especialmente a nossa vontade e o nosso coração. Este é meu desejo e a minha oração para você. Neste momento, convido você para fechar os olhos para juntos orarmos. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de ouvir a Tua voz nesta noite, de aprender sobre o Teu caráter, mas acima de tudo, ouvir que o Senhor nos salvou e entregou tudo por nós. E nós queremos assim também entregar aquilo que temos de melhor para o Senhor. Nos ajude a alcançar a salvação pela graça, pela fé em Cristo Jesus, e que assim nós sejamos novas criaturas, como Paulo foi e como tantos outros foram também. Seja com cada irmã, irmão neste culto que está assistindo ou que irá assistir depois, que a Tua palavra esteja no coração de cada um e que cada um leve esta palavra para onde quer que for. Nos dê um bom restante de noite, um bom restante de atividades e perdoe os nossos pecados. Te pedimos isso e já te agradecemos por Jesus. Amém.